Bora lá, Fiel, para as últimas notícias do Corinthians, que perdeu pro lanterna do campeonato fora de casa esse final de semana. Vladimir Bianchini, da ESPN, está lá em frente ao CT Joaquim Grava, trazendo as últimas atualizações do timão. E você, coloca essa derrota vergonhosa na conta de quem? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Separei um pouco do que a mídia tá falando aí no dia de hoje. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. O Flamengo joga contra o Corinthians. A gente chama então o Vladimir Bianchini porque é no próximo domingo, quando o Corinthians vai receber então o Flamengo, mas carrega então um resultado inédito no campeonato, né? Porque foi a primeira vitória do Sport jogando na Ilha do Retiro na competição, e o Corinthians fica ali naquele meio de tabela. Será que vai ser isso até o final do ano agora, Vlad? Bom dia, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. É tudo que o torcedor do Corinthians não quer. Deseja que o Timão brigue pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mas com o técnico Dorival Júnior, isso não está acontecendo neste momento. Se na Copa do Brasil a equipe vem praticamente perfeita, no Campeonato Brasileiro o desempenho é de apenas 40% do aproveitamento dos pontos. O ataque, que sempre foi uma das grandes forças do Corinthians, tem uma média com o Dorival de apenas 1 gol por partida. E o pior problema de todos é a questão do desempenho contra as equipes na zona de rebaixamento. O Corinthians não venceu nenhum time na zona de rebaixamento com o Dorival. Perdeu para o Sport e para o Juventude e empatou com o Fortaleza e o Vitória. E agora vamos ouvir os técnicos Daniel Paulista do Sport e também Dorival Júnior a respeito desse jogo Sport e Corinthians. Numa saída de bola, uma bola que estava nos nossos pés, uma jogada bem desenhada, com infiltração de um elemento, jogando nas costas da equipe adversária, e de repente, no nosso erro de saída de bola, acabamos tomando gol. A partir do gol, acabou o jogo, nós não tivemos mais a dinâmica que a partida vinha entregando. A equipe lutou, se entregou, se dedicou. Enfrentamos um esporte que vinha crescendo, que vinha evoluindo, que vinha já fazendo por merecer um resultado que acabou acontecendo contra a nossa equipe. Eu acho que não faltou luta, não faltou entrega, não faltou dedicação. Nós fomos atrás com todas as dificuldades que a partida impunha. Mesmo assim, um erro foi fatal e nos tirou aí a possibilidade de um grande resultado. O Corinthians, que vai enfrentar o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, deve ter à disposição a volta do atacante Guinegão, um dos destaques do time nas últimas rodadas, principalmente na Copa do Brasil. Ele estava suspenso contra o Sport. Também vive a expectativa do retorno do Memphis Depay, que se recupera de uma lesão e deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior para essa partida. O elenco do Timão, que folga nesta segunda-feira, se reapresenta na terça-feira. Vai ter uma semana inteira de preparação para esse duelo importantíssimo contra o Flamengo. Volto com você, Bruno. É sempre um jogo quente. Obrigado, viu, Vlad? Então é isso, tentando recuperar o Memphis. E esse meio de tabela pro Corinthians. Vai ser só isso, Mari? Assim, é suficiente pro Corinthians ficar pensando só em Copa do Brasil? É o que se normalizou, né? Na instituição Corinthians há algumas temporadas. O ano passado, inclusive, pensando em rebaixamento, né? Você precisou de uma arrancada histórica, inédita, espetacular, porque até então era isso. Nessa temporada um pouco mais confortável, porque o rebaixamento ali não tá tão próximo ou não é tão real pro Corinthians, né? A realidade. Tem Copa do Brasil lá na frente, só final do ano, mas é muito do que a gente tem falado, assim, o elenco do Corinthians, quando ele vai perdendo as suas peças, as suas referências, ele sofre. O jogo de ontem, falando de comportamento, pra mim foi muito parecido com aquele jogo contra o Ceará, que o Corinthians vence com um gol do Thales Magno fora de casa. Ali interrompe uma sequência de, acho que eram 5 partidas que o Corinthians não vencia. Logo depois veio o clássico contra o São Paulo, daquela polêmica que o Memphis sai no intervalo. Mas uma equipe que, demora demais para entrar no jogo. Ontem precisou do Breno Bidon, que foi acontecer só mais para frente. 2 gols do Ceará, do Sport, que foram anulados. Então, assim, animicamente, ontem, o jogo do Corinthians, ele não aconteceu. Assim, o time finalizou mais que o Sport, que é o lanterna, que não tinha vencido dentro de casa. Então, acho que passou-se a normalizar essas coisas, sabe? Meio de tabela, finalizou mais do que o Sport. O Sport é o último colocado do campeonato, não tinha vencido dentro de casa. Se você não finalizar mais do que esse tipo de adversário, peraí, né? Então, acho que valorizar esse comportamento.
o Dorival tá no direito dele, mas não foi um jogo legal, não. Porque agora, a 24ª rodada, ninguém acho que vai cobrar que o Corinthians, nesse momento, claro, dispute com o Flamengo, com o Cruzeiro e com o Palmeiras o título. Mas você tem que estar nessa briga com o Botafogo, com o Bahia, com essas equipes que estão ali, com o próprio Mirassol. Só vergonha na pré-Libertadores. Vai querer uma pré-Libertadores de novo ano que vem? Ou a Sula. Ou a Sula. Ou depender dessa vaga direta da Copa do Brasil, Jailson. Eu acho que a briga do Corinthians pro resto da temporada vai ser assim, se afastar. Ainda ali. Eu acho que é se preocupar ali, se afastar primeiro da parte de baixo. Garantir a pontuação, né? Garante a pontuação e depois começa a sonhar. Assim, é difícil pegar um G4, né? É difícil. Tá G4 acho assim, quem tira o Mirassol? Difícil demais. Então, pegar uma pré-Libertadores, né, no atual cenário, que a gente está em na 10ª colocação, e não está jogando um futebol formidável, né? O Corinthians está conseguindo vencer os seus jogos, mas não está jogando um futebol exuberante. Então, conseguir uma vaga na pré-Libertadores, para mim, já seria um baita objetivo. Além, óbvio, né, de ver o que vai acontecer lá em dezembro na Copa do Brasil, mas assim, não tem como cobrar que o Corinthians vai brigar por vaga na Libertadores. Só se eventualmente baixarem, rolarem 2 vagas, do tipo Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil, o Flamengo ou Palmeiras ali, aí Libertadores. viraria um G8, né, mas mesmo assim. Um campo de merda é o futebol que o Corinthians está produzindo. Não é verdade, cara. Não é. E obrigado, Quesada, por falar a palavra que eu queria falar. Mas porque assim, é um negócio... Pra não falar palavrão, eu tô utilizando o termo aqui você pode que é um futebol de fundo do poço que o Corinthians está praticando com o Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro. Cara, na moral, vocês não merecem a torcida que tem. A torcida do Corinthians encheu, comprou todos os ingressos, não coube a torcida do Corinthians no setor visitante. Não coube. Tiveram que abrir outro espaço para a torcida do Corinthians. Você viu a recepção que a torcida do Corinthians fez para esses caras no aeroporto, no hotel? Depois do jogo... Eles responderam de que maneira? Depois do jogo... Mostra aí um videozinho rapidinho do Maicon aí que eu separei, que é depois do jogo. Que o Corinthians perdeu o jogo. O Corinthians perdeu o jogo. Não jogou nada. Olha a torcida do Corinthians. Depois do jogo. De uma partida ridícula. De um vexame, de uma partida de merda. Mais uma. Olha o que a torcida do Corinthians faz. Tem alguém xingando o jogador aí? Não tem, né? Até o que estão fazendo? Alfinete, o Corinthians é um Pode time voltar nacional, lá para os melhores né? momentos. É um time nacional, não tem torcida só Aí, no ó. estado de São Paulo. E aí é a oportunidade, às vezes, de muitos desses torcedores que moram no Nordeste, que não podem acompanhar o time. É isso, e eles estão certos. E eles estão certos. Mas assim, é um futebol de fundo do poço que o Corinthians joga no Campeonato Brasileiro. Mas o torcedor de qualquer... Vamos dizer, o cara que nunca viu o Corinthians. Você vê e joga. Essa bolinha que o Corinthians jogou, o cara depois do jogo poderia perfeitamente chegar e xingar todo mundo. Pô, vocês nunca vêm aqui. Eu nunca tenho oportunidade de ver jogar. Gastei uma puta grana pra assistir jogo. Vocês estão jogando esse futebol de merda? Mas não, é o que ele tá falando. Mesmo depois de tudo isso, a torcida foi lá e abraçou. Esses caras não merecem a torcida que tem, Sormani. Vocês não merecem a torcida que vocês têm. Não merecem. No primeiro tempo, o Sport é o pior time do campeonato. É um time que não tinha ganhado um jogo em casa até agora. Não. É um time que já feito 16 gols em 24 rodadas. Contra o Corinthians em 46 minutos, fez 3. É que só valeu 1. Mas fez 3. Aí o Dorival entra com um time com 3 zagueiros e ainda consegue tomar 3 gols do Sport em 48 minutos. E é um time que não cria absolutamente nada. Vocês estão escolhendo o jogo. Vocês estão jogando de barriga cheia por causa do jogo do Palmeiras aqui que a Isa falou. Vocês não estão jogando nada. Nada. Vocês não merecem uma palma, um aplauso. Vocês não merecem nada. Vocês sabem quantos dias... Vocês viram o tamanho da torcida atrás de vocês aí? Vocês sabem quantos dias é pra chegar de busão aí que vocês não pegam um ônibus há quanto tempo? Você sabe há quantos dias é pra chegar de ônibus aí? É 3 dias e meio pra chegar de ônibus. É uma semana que os caras pegam ali pra ir ver vocês jogando. E vocês não fazem nada. Nada. Absolutamente nada. Não é que perdeu, se esforçou. Vocês não jogam nada. E o que mais me preocupa é a coletiva do Dorival, é o que ele fala depois do jogo. Mas vou deixar o Quesada falar aqui, porque... Não, você tá falando lindo. Continua que tá legal. Não, é verdade. Não, mas eu tô falando sério, Quesada. Eu sei. Porque não dá pro Corinthians apresentar esse futebol, cara. Eu queria ver a entrevista do Dorival. Eu concordo com você. Não dá pro Corinthians apresentar esse nível de futebol no Campeonato Brasileiro. Tem o Dorival cara. falando aí? Tem. Tem? Vocês querem ver o Dorival? Claro, depois eu Coloca falo. o É melhor, Dorival, então, aí. Só antes, esse menino aí, Zé Lucas, do esporte, vai virar jogador, viu?
17 anos, mira de Barcelona, times grandes. Bom jogador Europa. é o Ryan do Vasco, velho. Vai virar jogador. Pariu, que jogador que é esse moleque. Bom. Esse moleque é diferente. Vai lá, Dorival, fala aí. Você que chegou pra jogar só a Copa do Brasil, tá esquecendo que existe o Campeonato Brasileiro? E o que você falou aí me deixa muito preocupado. O que aconteceu nessa noite que a vitória não veio, nem mesmo o empate? Bom, eu acho que nós tivemos um erro numa saída de bola, uma bola que estava nos nossos pés, uma jogada bem desenhada, com infiltração de um elemento, jogando nas costas da equipe adversária e, de repente, no nosso erro de saída de bola, acabamos tomando gol. A partir do gol, acabou o jogo, nós não tivemos mais a dinâmica que a partida vinha entregando. A equipe lutou, se entregou, se dedicou. Enfrentamos um esporte que vinha crescendo, que vinha evoluindo, que vinha já fazendo por merecer um resultado que acabou acontecendo contra a nossa equipe. Aí, para um pouquinho aí. Só dá um pause. Eu acho que não faltou luta, não faltou... Só dá um pause. Eu não sei que jogo do esporte que o Dorival anda assistindo. O esporte tá crescendo, tá evoluindo, tá se mantendo. Eu não sei que jogo... Faz igual o Rogério Ceni, Dorival. Fala que foi uma merda. A gente não é trouxa. Continua aí. Faltou entrega, não faltou dedicação, nós fomos atrás. Pode deixar. Com todas as dificuldades que a partida impunha. Mesmo assim, um erro foi fatal e nos tirou aí a possibilidade de um grande resultado. Dorival, boa noite. Matheus Quintino, Portal Meu Timão. Depois do jogo contra o Fluminense, você disse sobre o baixo desempenho do Corinthians, você falou sobre os 3 dias que teria, né, para recuperar os atletas, isso dificultava muito a questão do desempenho. Agora, para esse jogo, você teve uma semana aí de preparação, né, para recuperar os jogadores, por mais que o Corinthians tenha os desfalques. Enfrentar um Sport aqui, que era o último colocado, não ganhava 6 meses, não tinha, enfim, tava toda essa questão em torno do jogo. O que você acredita, essa derrota de jogo? Você acha que foi uma falta de repente, preparo aí durante a semana? Foi os atletas quererem um pouco mais? O Sport entrou com uma final de campeonato, depois entrou com mais um jogo. Você coloca o quê? 50-50? Foi erro da comissão? Falta dos jogadores quererem um pouco mais? Obrigado. Não. O Corinthians não entrou jogando um jogo simples, não. O Corinthians entrou muito bem preparado, entrou sabendo que seria uma decisão, entrou tendo consciência das dificuldades que enfrentaríamos. Enfrentamos. Não foi um jogo que o Sport prevaleceu sobre o Corinthians, ao contrário. Nós tivemos boa parte do tempo com a bola nos pés. Nós procuramos criar, tivemos bola na trave, tivemos algumas jogadas em profundidade em que o toque final, o momento final, não foi favorável. Eu não vejo como algo assim que nós entramos desprevenidos, despreparados, não. Muito pelo contrário. O Corinthians tinha consciência do que enfrentaria aqui, tanto é que se preparou muito bem para esse jogo. Tá bom já. O jogo do Fluminense foi um jogo totalmente diferente. Com esse futebol que o Corinthians apresentou, é o time que entrou muito bem preparado, que fez toda essa preparação que ele tá falando aí para jogar esse futebol ridículo que o Corinthians apresentou. Então, assim, na boa, Dorival, ninguém aqui é trouxa não, velho. Ou você fala que o time não tá jogando nada e que você precisa melhorar, porque a gente assiste o jogo também, velho. Você acha que só você vê o jogo? Isso é a preparação que o Corinthians fez, que você tá falando? Adorei a pergunta do rapaz aí, que eu não lembro quem é agora. Adorei. Que falou, pô, mas o que tá acontecendo aí? O que tá faltando aí? Vocês não estão se preparando? O que tá pra jogar isso aí que o Corinthians tá jogando? Teve uma semana pra se preparar. Jogo contra o Fluminense, o Corinthians não jogou nada. Só que o Fluminense também não. Ganhou. O Sport jogou isso aqui, ó, e ganhou do Corinthians. Joga só. Você quer ganhar do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Joga só isso aqui, ó. Porque o Corinthians não joga nada. Tá falando, tivemos uma bola na trave. É isso que o Corinthians... A bola na trave tem aí o lance. Não é jogada que o Corinthians construiu. É um erro de saída de bola lá do Sport, que a bola acaba voltando, o Breno Bidon pega, chuta de fora da área. Que esse é outro também, hein? Esse aí é outro também. Que não joga nada. O Bidon? O que faz? Que posição que ele joga que até hoje eu não sei. Então, assim, ó, na boa, Quesada, fala você aí, porque se eu continuar falando aqui, eu vou arrumar confusão. O Abel é um personagem, mas ele não é o único personagem entre os técnicos do futebol brasileiro. É difícil encontrar um técnico que não tenha esse mote personagem em algumas entrevistas, né? Conhecendo o Dorival como a gente conhece, o Sormani conhece muito bem o Dorival, tudo que ele falou ali não é de coração.
Porque ele não pode falar também aquilo que ele pensa, né? E eu acho que em alguns momentos não dá para falar tudo o que pensa, embora eu goste muito quando as pessoas falam o que pensam. Mas, enfim, esse não é o momento de falar tudo o que pensa, né? Ele deu a letra aí. Trabalhamos direito. Quer dizer, ele fez o trabalho dele como técnico no treino. Só que na hora do jogo ele não conseguiu colocar em prática isso. Aí também é culpa dele, óbvio, né? Não adianta ser o leão de treino e quando chega no jogo não conseguir desenvolver o que se espera. O que tá pegando realmente é que o Corinthians perdeu pro Sport, um time que só tinha conquistado uma vitória até então no campeonato, que foi contra o Grêmio. O Grêmio Alegre, né? Não tinha vencido em casa ainda. Só o Grêmio, né? E aí, o que pega? Por que joga contra um Palmeiras tão bem e quando enfrenta o Sport... Porque escolhe jogo. Esses caras estão escolhendo o jogo, Quesada. Você vai ver domingo aqui, contra o Flamengo no Maracanã, esses caras vão correr pra caramba, aqui, porque, né? porque a torcida vai estar lá, 45 mil pessoas, aí vão falar, não, é o jogo da televisão, aí vão ter que correr, né? Aí vão ter que jogar. Aí jogam lá, né, no Recife, lá, o jogo não tá passando na TV, é um joguinho ali de meio de tabela, não sei o quê. Os caras não jogam nada. Não jogam nada. Nada, Quesada. Nada. O jogo contra o Flamengo será em casa. Esse é o jogo pra não ganhar, entendeu? Aí vão se matar, mas esse é o jogo pra não ganhar. Você escolher todo... Vai perder pro Palmeiras e vai perder pro Flamengo. Bem, né? Tá no pacote. Não pode. Exatamente. Aí vai ter que jogar tudo contra o Flamengo. Por falar em escolher jogos, é preciso perguntar pro craque milionário holandês do time por que ele está escolhendo jogos. E por que estão deixando o Memphis escolher jogos? Por quê? Porque Recife é longe, não dá pra encarar um ônibus... o ônibus não, né? Não dá para encarar um avião para ir até lá? É por isso, né? Então, isso me preocupa bastante. O fato é o seguinte, o Dorival não montou esse elenco, é um elenco que não é dos melhores, tem muita gente que não deveria nem estar aí nesse grupo, e é com isso que o Corinthians vai até o final. Se a Copa do Brasil vier, ok. Se não for rebaixado, ganhou o ano, porque ainda acho que há um risco. O futebol que o Corinthians produziu ontem é futebol de Série B. Futebol de Série B, de time rebaixado. E se ganhar a Copa do Brasil é legal, porque é título, são 100 ou quase 100 milhões de reais na conta e a vaga na Libertadores no ano que vem. Então até 21 de dezembro a gente vai ter que ficar vendo essa porcaria aí. Pode se preparar que vem coisa pior. Tá bom. E ó a noite, hein? Ó a noite, hein? Mas a culpa não é só do Dorival, tá? Por isso que eu tô falando. Ó a noite aí, hein? Galera, ó a noite aí, hein? Eu vou colocar uns 40% aí pro Dorival, porque apesar de todos os problemas, o elenco do Corinthians é melhor do que o do Sport, deveria ter apresentado um futebol melhor. Mas 60% eu coloco na conta da boleirada. O que tem de cara andando em campo e a tal da noite que você falou aí. Sormani, Gui, vocês dois aí pra fechar o Corinthians rapidinho antes do recado da Isa aqui. Não, eu acho que você falou tudo, Alfinete. Você falou exatamente tudo que o torcedor queria falar. Você foi o porta-voz aí do torcedor. Aquilo que você falou, perder para um Flamengo, por exemplo, não tem problema nenhum. Claro, dói, é clássico. Você não quer perder. Agora você não pode perder para o Sport. Você não pode perder para o Sport. É humilhante. Com todo respeito ao Sport, mas a campanha que o Sport faz hoje é uma campanha que, quando você perde para ele, é humilhante. Entendeu? Então, o Corinthians conseguiu essa façanha. Foi a segunda vitória do Sport? Foi a segunda. Tinha vencido o Grêmio. 6 meses atrás. Exatamente. Tá, e virtualmente rebaixado. Quer dizer, nada justifica você perder esse jogo. É aquilo que você falou. Não jogou nada. Olha só, olha as chances que o Sport criou no contra-ataque, porque o Corinthians atacava desordenadamente, não voltava, e o Sport teve várias oportunidades. Oportunidade de matar esse jogo, não acabar 1-0. Podia ter acabado 3-0. Podia ter acabado 3-0. Seria pior ainda. Entendeu? Isso que a gente tem que pontuar. Era melhor ter sido 3-0. Pra ver se esses caras pegam um pouco de vergonha na cara. O que eu falo é que o Corinthians tem que tomar cuidado. Não acho que vai acontecer, mas o Corinthians pode chegar pra Copa do Brasil rebaixado. Tá? É só isso que o jogador tem que entender. Cara, eles estão representando uma instituição gigante. E tá na semifinal da Copa do Brasil, beleza, mas o Campeonato Brasileiro tá acontecendo. E é uma marca dos trabalhos do Dorival recentes, né? No São Paulo ele fez a mesma coisa. Então, abriu o olho, torcida, jogador, técnico, diretoria, porque a situação não é tranquila igual abriu o olho, não, vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Aqui pertinho, aqui, ó. É perto aí, pega a estrada aí. Vê lá como joga o Mirassol. Vê lá a vontade que tem o time do Mirassol, vê lá o profissionalismo, a responsabilidade com a camisa, com o torcedor que tem o Mirassol.
Aí depois a gente conversa. A propósito desse gol aí do Sport, mal anulado, tá? Então, Em toda jogada, todo mundo tá participando da jogada. Vamos começar a parar com essa bravata aí, hein? Pelo amor de Deus. Se eu tô aqui, eu tô dentro da área aqui, aí eu não posso disputar a bola. Eu tô atrapalhando. É lógico, eu tô lá pra atrapalhar. Não, esses caras... São das maiores mentiras que a arbitragem tá propagando aqui no futebol brasileiro. Ah, mas o jogador tá atrapalhando. Mas é lógico que ele tá atrapalhando. Se eu tô sendo atacado, campo, né? eu preciso atrapalhar, porra. Mas quem que os caras que inventam umas baboseiras dessa, velho? Pode tirar aí os melhores momentos do esporte, porque o Corinthians não fez nada. Bora lá, Fiel, se você chegou até aqui, não sai ainda não, curte aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal todos os dias. Sei que hoje não é um dia fácil, né, com essa derrota amarga fora de casa, mas se tu puder, né, deixa o like aí no vídeo, se inscreva, haverá dias de glória ainda aqui nesse canal, anota aí o que eu tô falando, bora fazer desse canal uma verdadeira nação. E volto com a pergunta que eu fiz no começo do vídeo pra você. Na conta de quem você coloca essa derrota vergonhosa do Corinthians fora de casa pra um campeonato que já se encaminha pra reta final? Eu acho que foi a maior sequência assim, vitória de um time na Série A dentro de casa, né? Que era o caso do Sport, que não ganhava lá, que não ganhou, né? Dentro da sua casa ainda nesse campeonato brasileiro. E aí o Corinthians tem essa mania de ressuscitar esses times, né? O Corinthians, quando vai jogar com um time pequeno, eu não sei o que acontece, mano. É uma síndrome que não joga contra time pequeno. Exemplo claro disso foi nós termos caído para aqueles times vergonhosos, né? Na Sul-Americana, na Pré-Libertadores, times que tinha pedreiro. Com todo respeito, tá, pessoal? Eu tô falando a classe aqui dos pedreiros, não é isso. Eu tô usando só um exemplo de comparação aqui com um time armador, tá bom? Então nada contra a classe de trabalhadores. Mas você pega o Corinthians quando vai jogar contra time amador, time pequeno, o Corinthians essa pequena entra num salto alto, entra sem vontade, sabe, velho? E aí começa aquela mística, né? Joga só contra o Palmeiras, joga só contra... Meu Deus, mano, é um negócio muito ruim pro time, muito ruim pro elenco, muito ruim pra nós, torcedores, que toda vez ficamos sofrendo, né? E outra, cara, o time que fez 16 gols no Campeonato Brasileiro inteiro conseguiu marcar 3 gols no Corinthians, né? 2 foram anulados. Alguma coisa tem que repensar, não sei, alguma coisa desliga a chave central desse elenco, eu não sei o que acontece. Se você sabe o que acontece com o Corinthians nesses jogos, deixa sua opinião aqui nos comentários, vai ser um prazer poder te responder, beleza? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, e vai Corinthians.